Amém, graças a Deus. Pessoal, hoje nós estamos iniciando um novo mês, mês de agosto, e uma nova série de mensagens. A série, ela chama Vozes da Esperança. Vivemos em um mundo repleto de ruídos, de opiniões, crises, medos, e em meio a tantas vozes, muitos se sentem perdidos, cansados, sedentos por algo verdadeiro. E essa talvez seja uma marca da nossa sociedade, né? Muitas vozes na nossa cabeça. A gente entra nas redes sociais, nos núcleos de amizade, no trabalho. Cada um tem um caminho, uma voz, uma esperança que possa te levar a um tempo de felicidade maior. Mas o que nós estamos precisando é uma voz que nos leve à esperança. Não voz que vem de fórmulas humanas, de ideologias, de filosofias ou de modo de caminhar, mas algo que venha responder de forma profunda através da manifestação do amor de Deus. Mas a questão é o seguinte: existe outra voz a não ser a de Jesus Cristo que nos leve a uma vida plena? Existe outra voz capaz de romper o silêncio que cala dentro dos nossos corações e nos dão angústia e ansiedade? Só Cristo revela a verdade que liberta, oferece a graça que perdoa e manifesta o amor que transforma. O tema do sermão de hoje vai na direção de que como alguém pode crer se não ouviu o chamado de Jesus? E como ouvirão se não houver quem pregue, quem proclame? O desafio nosso do culto de hoje, da reflexão de hoje, é olhar e ver esse chamado e compreender que somos desafiados a viver em resposta de gratidão a Deus e também de adoração através de uma vida de compaixão e de proclamação do Evangelho. Para isso, eu busquei o texto de Isaías. Está lá em Isaías capítulo 6, verso de 1 a 8 apenas. Isaías 6, verso 1 a 8. Esse é o chamado do profeta Isaías. Todos já acharam? Já projetou ali? Pode colocar na Nova Almeida atualizada. Isaías 6, versos de 1 a 8. O mais importante é a palavra de Deus, não o papel. Então, se você está com o seu celular, pode abrir seu celular para ler a palavra. Mas ainda que não seja na nossa própria Bíblia impressa, vamos ler com toda reverência a palavra, porque é Deus falando conosco. Amém? Já está lá? Diz a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voava. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os batentes, os umbrais das portas se moveram com a voz de quem clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim,
trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Feche os olhos mais uma vez. Pai, que a tua palavra penetre no mais profundo do nosso coração. Que não seja, Senhor, um entusiasmo passageiro, mas seja a tua ação, meu Pai, a ação do teu Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Quem foi Isaías? Quem veio na escola dominical, né, Laodiceia? Sabe de trás para frente a história, lê o livro, as profecias. Quem não veio vai ter possibilidade de um pequeno resumo agora de quem é Isaías. Isaías foi um dos profetas mais significativos do Antigo Testamento. Ele foi profeta durante aproximadamente 40 anos e atravessou o reinado de diversos reis. Entre eles, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ele profetizou em tempos de grande crise política, de idolatria e de decadência espiritual. Imagina o povo, quem tem caminhado conosco e na escola dominical, a gente tem visto, a gente estudou sobre os juízes. O que a gente via? A gente via que o povo caminhava segundo a vontade de Deus e o povo ia bem. Aí o povo começava a se desviar da vontade de Deus, o povo começava a enfrentar problemas, ser perseguido. Aí Deus levantava um juiz e esse juiz libertava o povo e assim por diante. Esse tempo que o povo estava vivendo, o povo de Deus, o povo de Israel, era o povo em que o povo se desviou tanto da vontade de Deus, dos caminhos de Deus, que Deus trouxe juízo sobre a vida deles. Os profetas sempre trouxeram duas palavras para o povo: de juízo e de esperança. Jesus, quando caminhou entre nós, ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que Jesus profetizou na nossa vida? Se vocês estão vivendo em pecado, estão longe de Deus, arrependam-se, porque há esperança. O reino de Deus pode ser alcançado. Nada mais do que a profecia de Isaías trazia. Não foi apenas um simples mensageiro, mas ele descreveu de forma clara quem era o Messias que viria. Quando a gente navegar e olhar, estudar no Novo Testamento os evangelhos, nós vamos ver citações que mostram que Isaías apontava para Jesus Cristo. E hoje ele deixa bem claro que quando a gente fala de glória, a gente fala de Jesus Cristo. Em Isaías 6, temos o relato do seu chamado. Ele está um pouco fora de ordem, a gente pode pensar, né? Porque o chamado é no começo. Então chama e aí depois faz o livro. Aqui não, nós já estamos no capítulo 6. Houveram algumas profecias, mas esse momento específico é que Isaías cai em si. E ele então fala para Deus: eis-me aqui. Um encontro marcante que revela todos os chamados missionários. Primeiro, a gente encontra a visão de Deus. Segundo, a gente reconhece o pecado a partir dessa referência. Em seguida, a graça nos transforma. E por fim, somos enviados pelo próprio Espírito a pregar o Evangelho. Com Isaías não foi diferente. Tudo começou quando Isaías teve a visão clara do reino de Deus, da majestade de Deus. No verso 1 ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, ou Amazias também é chamado,
naquele tempo difícil. Ele diz que eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam um templo. Meus amados, era um tempo de luto, um tempo de instabilidade política, era um tempo de crise nacional. Vejam bem as situações que eles estavam vivendo naquele momento. Toda sorte de sofrimento o povo estava passando por conta dos desvios do caminho do Senhor. Uzias foi um rei que começou bem, mas terminou mal. Isso foi falado hoje de manhã na escola dominical. Morreu leproso por tanto tentar usurpar o ofício sacerdotal. Neste contexto de... Está meio ruim, está oscilando aqui o som. Neste contexto de caos, Isaías vê a Deus. Um trono estava vazio na terra, mas o trono celeste permanecia alto e sublime. Um contraste na vida dele, que aos olhos humanos dele, ele viu um povo destruído, uma terra destruída. Mas quando ele olha para os céus, ele vê a glória de Deus. Ele vê o Deus sentado governando no trono. Depois de ver a Deus, ver a grandeza de Deus, ver a santidade de Deus, você vê os anjos, né? O relato dos anjos que cobriam os pés de humildade, tampavam os olhos para não ver a santidade de Deus e tinham asas que respondiam de forma imediata a Deus. Ele olha para toda essa santidade desse Deus Todo-Poderoso. Então, ele reconhece o seu papel naquele lugar. Depois, diz assim o verso 5. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui ele não está se comparando com os outros profetas. Só para ter uma ideia clara, existiam naquela época os profetas profissionais. Quem eram os profetas profissionais? É aqueles que traziam mensagens de acordo com a vontade do rei, pelo que pagava para eles. Você falava assim, mas era assim, comprava ele para fazer? Sim, era assim que fazia. Existia na época do exílio babilônico, que é aonde Isaías traz a maior parte das profecias dele, mostrando o exílio. Ele é pré-exílio e pós-exílio. Ele traz as profecias dizendo para nós que existiam naquele momento que profetas que estavam na Babilônia iam até o povo e diziam: não, a profecia não são de 70 anos. Em 25 anos a gente resolve isso. Em 30 anos a gente resolve isso. Profetas que vinham trazer uma mensagem que não era aquela que Deus disse. Porque Deus revelou de forma clara a Isaías: o povo ficará exilado por 70 anos. E quando a gente olha aqui, a gente vê um Isaías que não está se comparando com outros profetas. Mas ele olha para Deus e ele fala: diante da santidade do nosso Senhor, como posso eu me sentir a última bolacha do pacote? Não posso. Eu sou cheio de pecados, sou imperfeito. Como eu, que vivo num mundo de imperfeição, posso estar diante de um Deus tão santo, tão grandioso? E ele reconhece a sua falibilidade, o pecado que existe sobre a vida dele, a impureza que existe sobre a vida dele. E nesse momento em que ele reconhece o seu estado, a sua condição como pecador, Deus vem e toca através dos serafins, que traz uma brasa viva, toca na boca de Isaías. E ele é purificado com uma brasa que sai do altar. Olha só que interessante se a gente prestar atenção. Essa brasa não saiu do trono de Deus, mas sai do altar, que é o altar de sacrifício. É naquele lugar, e a brasa significa fogo. E naquela época,
pela lei mosaica, todo o holocausto, o sacrifício maior de todos, era feito através do fogo. Se queimava o novilho cevado, a melhor oferta, no fogo. E é essa brasa viva que está lá no altar do sacrifício, que é tirada de lá para purificar. Se nós olharmos, a referência disso é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a brasa viva, que é tirada do altar, do sacrifício que ele fez por nós. E ele vem e toca sobre a nossa vida. Aqui é uma profecia evidente, é uma palavra evidente de que Isaías vê o próprio Jesus, a glória do próprio Senhor Jesus, vindo sobre a vida dele e purificando ele. Vejam, Isaías não se purificou, mas ele foi purificado por Deus. A iniciativa não veio dele, mas a iniciativa veio de Deus. Não foi ele que pediu, Deus me purifica. Ele não fez nenhuma obra para que fosse purificado. Mas Deus, na sua misericórdia, no seu poder, veio até ele e tocou. A brasa vem do altar, vem de Jesus na vida dele. A mesma boca impura é agora consagrada para anunciar a mensagem de Deus. Isso é graça. Não apenas nos perdoa, mas nos prepara para um propósito. O que nós vimos até aqui é Isaías enxergou a glória de Deus. Ele reconheceu de forma humilde que ele era imperfeito, impuro. O Senhor vem, toca na vida dele, transforma a sua vida. E aí Isaías é posto diante de uma missão. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus amados, Deus não impôs a Isaías. Deus não falou para ele, você vai. Mas a transformação dele foi tamanha na vida dele, que ele prontamente se colocou diante de Deus. Vejam, Isaías não perguntou para onde, o que, quando, de que forma. Isaías disse: eis-me aqui. Essa transformação foi tão grande na minha vida que eu não quero saber para onde o Senhor vai mandar e o que o Senhor vai fazer. Basta-me enviar a mim. Essa é a resposta de quem foi tocado pela glória, quebrantado pela santidade e restaurado pela graça. Muitos, mas poucos estão dispostos a um trabalho árduo. Quantos estão recebendo da graça, experimentando do amor, da glória de Deus nas nossas vidas, mas não estamos dispostos a dizer: eis-me aqui. O que me traz uma atualização para os dias de hoje e como que isso impacta a nossa vida, é que nós também somos chamados a sermos vozes da esperança. Isaías foi uma voz de esperança num povo de Israel. Nós conversamos hoje de manhã, falando só que a respeito de Jeremias, mas falando propriamente dito do cativeiro da Babilônia, em que uma geração que estava lá não iria superar 120 anos de idade. Porque se ele chegou no cativeiro com 50 anos de idade, segundo a matemática da Laodiceia hoje explicar, se tiver errado, fala com ela, depois de 70 anos, essa pessoa chegaria a 120 anos. E ela não estaria viva naquele lugar. Qual foi o chamado da esperança? Falar para os seus filhos e para os seus netos. Levar a eles a esperança que aquele cativeiro não era o fim, mas era um tempo que apontava para o resgate da salvação, através do rebento, do renovo que nasceria da família de Jessé. Creia, meus amados, Deus é poderoso, Deus reina e governa com majestade e poder por toda a eternidade.
Não reinou somente naquela época onde Deus era maravilhoso, o Senhor dos exércitos, Ele o é hoje também. Ele não mudou. Os poderes, os reinados podem se enfraquecer, mas o trono de Deus está cheio, com a glória e com a presença de Deus. Muitas vezes nós só enxergamos o caos ao nosso redor. Eu fico imaginando, acho que todos aqui ouviram a respeito das confusões aí a respeito das tarifas internacionais contra o Brasil. Quantas pessoas se desesperaram de fato porque vão ter uma crise enorme, né? Eu tenho visto que nós, como grandes produtores de café e laranja, teremos grandes impactos por conta da redução das vendas. Então, fazendas que produzem café, exportadores, vão vender menos, vão ter que ter desempregado. Quantas pessoas olham ao seu redor e imaginam que o mundo acabou, porque o mundo não está mais governado por Deus. Se Deus estivesse governando o mundo, nada disso estaria acontecendo. O que nós precisamos é ter a mesma visão que Isaías teve. Mesmo em meio ao caos, Isaías olhou para cima e falou: o Senhor está sentado num trono de glória. Qual a nossa dificuldade hoje? O relativismo bíblico. Isso nos oculta Deus dos nossos olhos. E o relativismo bíblico é um problema sério, porque é uma meia palavra, uma meia verdade, às vezes uma pós-verdade, cada um chame do jeito que quiser. Mas quando a gente olha, muitas vezes são pessoas pregando de forma maravilhosa, mas não pregando o verdadeiro evangelho de arrependimento. Pregando sim que você pode ficar rico. Pregando sim que você pode resolver os seus problemas. Pensando sim que você é o filho do rei, mas que você não é o servo. E aonde que está a palavra de Deus que traz vida e que renova? Essa palavra, esse relativismo bíblico, ele esconde, porque ele precisa ser palatável à sociedade de hoje. Nós precisamos buscar novamente o conteúdo bíblico na nossa vida. Ler a Bíblia todo dia, buscar referências saudáveis, participar da educação cristã no sentido de compreender a palavra verdadeira. Não se deixar levar por aquilo que afasta os nossos olhos dos caminhos de Deus. Creia, amada igreja, se nós olharmos, nós enxergaremos a glória de Deus. Precisamos também reconhecer a nossa fragilidade. Será que nós temos reconhecido a nossa fragilidade, a nossa imperfeição, o nosso pecado? Antes de anteontem, acho que foi antes de anteontem, quinta-feira eu acho, que eu encontrei com o meu querido jovem Gideão. A gente está caminhando já quase um ano, nos encontrando quase todos os meses, né, preparando ele para a caminhada do ministério pastoral. E nós estávamos falando justamente de como pregar o evangelho. E nós devemos falar do pecado, né? Como que fica essa situação? Hoje em dia, se você fala a respeito do pecado, o pastor está pegando pesado. Eu estou saindo daqui triste. Mas por quê? Eu não sou pecador. Então, talvez a pressão nos leve a não falar do pecado, fazer um evangelho mais light. Mas se a gente não falar do pecado, se a gente não falar das nossas imperfeições, se a gente não olhar para dentro de nós, nós não seremos transformados. Nós não conseguiremos identificar a nossa condição diante de Deus. E para quem não se acha imperfeito ou pecador, para que salvação? Para que eu preciso de remissão de pecados se eu cumpro todos os meus ritos religiosos? Se eu vou na igreja, se eu dou meu dízimo, se eu faço a minha oração, se eu leio. Mas não é sobre isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que apesar de tudo que a gente faça, a gente não tem mérito diante de Deus para a nossa salvação. Por isso que nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade, o pecado que habita em nós.
Apesar de não sermos pecadores, ainda estamos marcados, porque somos humanos. O dia que o Senhor voltar e que nós ressuscitarmos com eles em glória, então aí não mais teremos pecado sobre a nossa vida. Mas para isso, nós precisamos olhar para Deus e ver a sua glória e o seu trono cheio da glória de Jesus Cristo. Porque se nós fizermos isso, a graça de Deus vem e purifica e transforma o nosso coração. É o Senhor que vem até nós e nos transforma com a brasa viva, que nada mais é do que o sacrifício de Jesus na cruz em favor de todos nós. A graça de Deus não remove apenas a nossa culpa, Ele renova o nosso coração, dá novo propósito e nos coloca em movimento. Isaías não foi apenas perdoado, ele foi transformado e enviado. E é assim que nós somos também. Um dia, essa brasa tocou na boca de cada um de nós. Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, foi justamente essa brasa que foi tocada sobre as nossas vidas. Nós precisamos de uma transformação a partir dessa brasa. Se nós não nos transformarmos, nós precisamos buscar aperfeiçoamento na fé. Precisamos nos santificar. É um processo, mas é algo contínuo e que tem que acontecer. Quem é tocado pela graça não permanece o mesmo. O fogo que purifica é o mesmo que acende em nós a chama da missão. Pastor, eu gosto de ir na igreja, gosto dos dons. Eu acho incrível falar em línguas, eu acho incrível a manifestação, mas eu não tenho o menor desejo de proclamar a palavra. Tem algo errado aí dentro. Pensa bem, vou falar baixinho. Tem algo errado. Porque a primeira coisa que tem que transformar no seu coração é o desejo de proclamar a palavra. Aquilo que era trevas virou luz. Como eu não vou dizer para todo mundo que virou luz? O tempo que eu vivi em caos, agora eu não vivo mais. O tempo que eu vivi em angústia, agora eu vivo em coragem. O tempo que eu não encontrava dentro de mim, em mim mesmo, agora eu sei quem sou. Eu tenho a identidade de filho de Deus, de pequenos cristos. Essa alegria tem que explodir. Eu não digo que você tem que sair daqui um evangelista. É diferente. Fazer missão é diferente de evangelismo. Quem esteve no culto do dia 31, do aniversário da igreja, ficou bem claro que missão é uma coisa, missionalidade é outra. Nós somos chamados a proclamar essa alegria que está dentro de nós, a partir dessa transformação. Deus pergunta: a quem eu enviarei? Qual será que deve ser a nossa resposta? Qual a resposta que a gente tem dado todos os dias? Quando Deus coloca alguém na nossa porta, passando no trânsito, e a gente não falou de Jesus para ele. Não precisa falar, Jesus é isso, não é isso. Mas é demonstrar através dos nossos atos quem é o Senhor Jesus. Que ele possa enxergar na nossa atitude uma diferença tão grande, que fala assim: poxa vida, nunca ninguém me cumprimentou. Aquela pessoa falou oi para mim. Eu já tive experiências, acho que muitos de vocês já tiveram, de você vai numa fila de supermercado e a pessoa está carrancuda, triste, e aí você puxa uma conversa e daqui a pouco ela se abre, você transformou a vida daquela pessoa. Não apenas com a alegria, com o relacionamento, mas com a presença de Deus através do seu agir. Deus ainda está chamando para trabalhar na sua obra, para proclamar o seu reino. Quem há de ir por nós, diz o Senhor? Quem há? Quem aqui levanta a mão e diz: eu vou? O mundo precisa de esperança, meus amados. E Deus quer usar a nossa vida para proclamar. Que esse desejo desperte no nosso coração. Olhe para o alto. Veja a glória de Deus que está vivo e presente. O Senhor está aqui no meio de nós.
Olhe para dentro de si. Reconheça quanto nós éramos pecadores, quanta angústia nós vivemos e como Deus transformou a nossa vida. Receba a graça de Deus, seja purificado do seu pecado e diga: eis-me aqui. Eu convido a você também a ser uma voz de esperança nesse mundo. Amém?